Você às vezes se sente inseguro em falar inglês? Sente que não tem a independência que você gostaria de ter para falar inglês? Eu entendo. Às vezes parece que faltam as palavras. Você não consegue usar um verbo corretamente, da forma que você gostaria de saber usar. Então esse vídeo é para você. Fique aí. Hi, eu sou a Teacher Regiane e ajudo você a falar inglês. É isso, pessoal. Verbos. Eu sei, muita gente não gosta, mas precisa aprender. Porque remédio amargo a gente também toma, não toma? Então a gente aprende verbo, porque não tem sentença sem verbo. E verbo te dá uma autonomia, uma independência para falar. Hoje eu venho aqui com uma listinha de verbos para vocês, falando tudo sobre eles. Vou mostrar por que você usa, como você usa, e você vai ver como você vai ficar muito mais independente para falar inglês. Eu começo a minha listinha justo com um verbo super importante, o verbo think. Isso mesmo. Think, verbo irregular, passado thought, particípio passado thought. Terceira pessoa do simple present, he, she, it, thinks. Gerúndio, thinking, ing. Você usa o verbo think no sentido de pensar ou achar. No sentido de pensar, você pode falar da seguinte forma: I'm thinking about buying a new car. Eu estou pensando em comprar um carro novo. I'm thinking about. About é uma preposição, portanto, depois dele veio o verbo buy e você viu que eu coloquei ing no buy. I'm thinking about buying. É assim que tem que ser. Sempre depois de preposição vem um verbo, coloque ing nesse verbo, tá certo? Você precisa transformar esse verbo no gerúndio quando ele vem depois de uma preposição. E a preposição que você usa depois do verbo think é o about. Não é I'm thinking in buying a new car. A preposição in não pode passar do português para o inglês. Você também usa, por exemplo, o think no sentido de fazer planos. Olha esse exemplo. We're thinking of moving out to São Paulo. We are thinking of moving out to São Paulo. Of também é uma preposição, portanto o verbo move entrou com ing, né? No gerúndio, moving. E eu usei a preposition of, muito bem. Depois do think, use about, use of. Não use in, a não ser que você esteja falando think in English, ou think in Portuguese, or think in Spanish, no sentido de pensar em uma língua, tá? Mas caso não seja este o contexto, use sempre about ou of. Claro que nós temos os phrasal verbs, think, entra em vários phrasal verbs com várias partículas, mas hoje aqui nós não estamos falando de phrasal verbs, nós estamos falando de verbos. Aí, quando você usa o think só no sentido de verbo, aí você usa com a preposition about ou a preposition of, ok? No sentido de pensar, de fazer planos. Olha mais um exemplo. What are you thinking, John? O que você está pensando, John? Né? O John está lá pensativo e você pergunta para ele, What are you thinking? What are you thinking? Tá certo? Present continuous, né? O que você está pensando agora, neste momento? Este no sentido de pensar. Agora, no sentido de achar, tá? Achar. What do you think of my new car? O que você acha do meu novo carro? Think of. Quando você usar o think no sentido de achar, use apenas a preposição of. Você também usa think no sentido de se lembrar de algo ou se lembrar de alguém. E aí a preposição também é of. Olha o meu exemplo. I thought of you yesterday. Eu pensei em você ontem. I thought of you yesterday. Tá bem? No sentido de lembrar de alguém ou de algo. Preposition of novamente. Agora você também usa o think no sentido de considerar os fatos, considerar o lado bom, o lado ruim, os prós e os contras de uma situação, por exemplo. E aí a preposition tem que ser about. Eu pergunto para você, are you going to change jobs? Você vai mudar de emprego? E você fala para mim, I don't know. I'm still thinking about it. Eu ainda estou pensando sobre isso. Tá vendo? I'm still thinking about it. Sobre isso, sobre o assunto. Estou considerando os prós e os contras, considerando todos os fatos. Então, estou compenetrada, pensando. Aí você usa apenas think about. Muito bem, esse foi o verbo to think. Infinitivo, to think. Agora eu venho com outro verbo, que é o verbo to ask.
que é um verbo regular para fazer o passado e particípio, acrescente ed nele e fica asked. Olha a pronúncia, asked, com o tzinho ali no lugar do ed, certo? Asked. A terceira pessoa, simple present, he, she, it, asks, acrescente apenas um S. O gerúndio com ing, asking. E use o verbo ask no sentido de perguntar ou no sentido de pedir algo. Para perguntar, você pode usar dessa forma. Can I ask you a question, teacher? Can I ask you a question? Posso te perguntar uma pergunta? Eu sei que ficou estranho em português, né? Não é assim que a gente fala. Posso te perguntar uma coisa, teacher? Apenas isso, tá? Mas em inglês, can I ask you a question? Poderia falar, can I ask you something? Poderia também, tá? Mas não é incomum ouvir, can I ask you a question? Ok? Sem problema algum em inglês, não tem importância, tá? Pode usar. Note que quando eu falei can I ask you a question, eu não usei preposição nenhuma, do tipo, posso perguntar para você? Esse para você não tem em inglês, tá? Então não use ask for him ou ask to him, não use nenhuma preposição entre o verbo e o objeto indireto. Use apenas ask him, ask you, ask her, sem nada aí no meio do verbo e do objeto. Simples assim, não pode, ok? Mais um exemplo para vocês. He asked me a question about astronomy. He asked me, tá vendo? Asked me a question about astronomy. Não falei he asked for me, ele perguntou para mim, tá vendo? Não pode. Ele me perguntou uma coisa sobre astronomy, tá? Astronomia. Então não se esqueça, não pode. Mas você pode usar o verbo ask no sentido de pedir algo. Aí você pode usar sim a preposition for. Preste atenção nesse exemplo. You should ask for some financial advice. Você deveria pedir algum conselho, não é? Sobre finanças. Advice é conselho, financial, das suas finanças. Conseguir aí algum conselho com alguém sobre suas finanças. Olha outro exemplo. I asked my boss for some money. Eu pedi, né, um aumento aí, né, pedi mais dinheiro aí pro meu chefe, né? Achei que meu salário é baixo. Então, I asked my boss for some money, but he denied. Mas ele negou. Você pode usar ask someone's opinion. Pedir a opinião de alguém. Can I ask you your opinion about this subject? Posso pedir sua opinião sobre esse assunto? Você pode usar ask a favor, pedir um favor. Can I ask you a favor? Posso te pedir um favor? Ask permission, pedir permissão de alguém. Teacher, do I have to ask permission to leave? Teacher, eu preciso pedir permissão para ir embora? Então, o aluno perguntando para o teacher. Claro que sim. Of course you do. Claro que você precisa. Você também pode usar o ask no sentido de convidar alguém para sair ou convidar alguém, por exemplo, para vir à sua casa. Olha esse exemplo. John asked Mary out. O John chamou a Mary para sair, convidou a Mary para sair. Se você ask someone over, você está convidando este alguém para vir até a sua casa. Olha esse exemplo. They've asked us over for dinner next Friday. Eu usei o present perfect aqui, né? They have asked us over for dinner next Friday. Quando eu coloquei esse over, já dá o sentido de convidou para ir na casa deles. Agora vamos para o verbo know, to know. Bom, o verbo know é um verbo irregular, o passado dele é knew e o particípio passado é known. Para diferenciar o know da forma básica do known do particípio passado, levante sua língua no céu da boca no particípio passado, ó, known, ó, I know him, I've known him. Tá vendo a diferença? A terceira pessoa do simple present, he, she, it, fica knows. E o gerúndio, não é? Se você precisar colocar o ing nele, se ele estiver depois de uma preposição, coisa assim, é knowing. Este é o verbo saber ou o verbo conhecer. No sentido de saber, você vai usar dessa forma. I know you're lying.
Tell me the truth. Eu sei que você está mentindo. Me diga a verdade. I know you're lying. Tell me the truth. Me diga a verdade. No sentido de saber. Aí o verbo know no sentido de saber. I know the name of every kid in my class. Eu sei o nome de cada uma das crianças na minha sala de aula. I don't know anything about computers. Eu não sei nada sobre computadores. I don't know anything about. You know something about or you don't know anything about. Agora o verbo to know no sentido de conhecer. Eu poderia falar para vocês, I've known my husband since high school. Yeah. Eu conheço meu marido desde o colegial. Mas você não precisa usar o verbo knows no sentido de conhecer apenas uma pessoa, mas um lugar também. Eu posso falar para vocês. I grew up in São Paulo. I know it very well. Eu cresci em São Paulo. Eu conheço São Paulo muito bem. I know it. It, São Paulo. Very well. Então, conhecer uma pessoa, conhecer um lugar e tal, né? Uma situação, pode usar o verbo know, no sentido de conhecer. Você também pode usar know how to do something, saber como fazer alguma coisa. Olha o exemplo. Do you know how to use this new printer? Você sabe como usar esta nova impressora? Você poderia ter perguntado para a pessoa, can you use this new printer? Né? Você sabe usar, né? Você consegue usar essa nova impressora? Poderia, né? Então você tem a opção, tanto você pode usar o can no sentido de habilidade aí, como você pode usar o know how to do something, né? Pode usar também, não tem problema nenhum. Uma parte que eu quero fazer aqui para vocês com o verbo know no sentido de conhecer é que você não pode falar, por exemplo, que você conheceu uma pessoa pela primeira vez, foi apresentada àquela pessoa com o verbo know. Eu não posso falar, por exemplo, I knew my husband in 1978, yes. Acho que foi sim. Então, eu não posso falar, eu conheci meu marido em 1978, I knew my husband. Eu tenho que falar, I met my husband in 1978. Porque foi pela primeira vez, quando eu fui apresentada para ele. Por isso que quando você conhece alguém, você fala nice to meet you, né? Prazer em conhecê-lo, nice to meet you. Bom te conhecer, né? Mais ou menos aí ao pé da letra seria isso. Então, quando você conhece alguém pela primeira vez, não use o verbo know, use o verbo meet. Então, tem essa parte aí para você não fazer confusão, porque meet é conhecer, know também é conhecer, então você precisa saber dessa diferença. Vamos para o próximo verbo. Agora vamos para o verbo to go. Verbo irregular, passado went, particípio passado gone. Terceira pessoa do simple present, he, she, it, goes, porque ele termina em o, e verbos terminados em o na terceira pessoa do simple present, he, she, it, você acrescenta es. E o gerúndio, ing, going. Você tende a falar o to be going to, então going, essa é a pronúncia. Então vamos lá, o verbo go, no sentido de ir. Ir para algum lugar. O que os alunos esquecem sempre é de colocar esse go to depois, tá? O to depois do go. Então você falaria I go to school every morning. I go to school every morning. Eu vou para a escola todas as manhãs. Esse to, você dá uma reduzidinha nele e não faz tanto I go to, né? Assim, enfatizando esse to. Veja como eu falo rapidinho. I go to school every morning. Você reduz esse to no inglês falado, normalmente. Você também pode falar go into a place, que é ir em direção a um lugar fechado, tá? E entrar. Por exemplo, he went into the house. Ele foi para dentro da casa, ele entrou na casa. Eu usei o into, porque in é dentro e to é em direção a alguma coisa dentro. Pode usar go by, car, bus, train, motorcycle. Por exemplo, I go to school by car. Eu vou para a escola de carro. Tá? Usa a preposition by quando for um meio de transporte. Você também pode falar go for a walk, para uma caminhada. I like to go for a walk every morning. Eu gosto de caminhar todas as manhãs. Go for a walk.
super comum. Que verbo super usado aí, esse go, na verdade? Vamos para mais um. Vamos para o verbo to do, que é o verbo fazer em inglês, mas que os alunos confundem bastante. Ele é um verbo irregular, o passado é did, o particípio passado é done. A terceira pessoa do simple present, he, she, it, é does, porque ele também termina em o, e como eu falei anteriormente, simple present, não é? Verbos terminados em ou, você acrescenta es para fazer a terceira pessoa. Gerúndio, doing. Então, esse é o verbo do. Por que os alunos confundem? Porque ele também é auxiliar, que marca o simple present. Porque em inglês nós não conjugamos verbo do tipo eu vou, tu vais, ele vai. Nós usamos o auxiliar para marcar o tempo verbal. Então, o do como auxiliar marca o tempo simple present. Quando eu olho uma sentença e vejo do ali, eu sei que aquela sentença está no simple present. Do e does. Você usa no simple present como auxiliar. Does você usa para o he, para o she, para o it e o do para os demais pronomes pessoais. Tipo, does your father go to school? O seu pai estuda, né? Ele ainda estuda. Does your dad go to school? Eu usei does porque your dad é um he, ele é um ele, né? Pronome pessoal, ele. Por isso eu usei o does. Ou do you go to school? Você estuda? Usei o do porque o sujeito é o you. Então os alunos confundem muito quando você fala what do you do? Ele vê dois do's na sentença, o do que marca o tempo verbal como auxiliar e o do verbo fazer. Então ele fala teacher pode, ficou estranho. Ou what does she do? Ele fala teacher, mas aqui ficou tudo esquisito. Não, pode, não tem problema, porque um é o auxiliar que está marcando o tempo presente e o outro é o verbo fazer. Como o passado é o did, quando você aprende o simple past, você aprende que o auxiliar do passado é o did. E daí o did tá ali para marcar o tempo verbal do passado. Quando você fala para mim, Jane, did you work? Mesmo que você não coloque yesterday na sua sentença, eu entendo que é você trabalhou. Por quê? Por causa do did ali presente na sua pergunta. Então você não pode deixar de usar os auxiliares do, does, did na pergunta em inglês e na negativa. Você precisa muito. Por quê? Porque é o do que vai com not para ficar don't, o does que vai com not para ficar doesn't e o did que vai com not para ficar didn't, para você negar. I don't like apples. Eu não gosto de maçãs. I don't like. Eu não posso falar I not like. I didn't go to school yesterday. Eu não fui à escola ontem. I didn't go. Tá vendo? Auxiliar na sentença, verbo na forma básica. Por causa do did, né? Did you go to work? Né? Você foi para o trabalho? Go tá na forma básica, porque o did tá ali na pergunta. Então, na sua pergunta e na sua resposta negativa, o seu verbo vai sempre estar na forma básica, porque o auxiliar está presente ali. Na afirmativa, é quando você dá aquela conjugadinha do verbo. Por exemplo, he likes apples. He doesn't like apple. He doesn't like. He likes. Does he like? Mesma coisa acontece com o did. Did he go? He went. He didn't go. É isso, auxiliar na sentença, verbo na forma básica. E os alunos confundem muito isso. Então, o verbo do, ele é especial. Ele é o verbo fazer. Você não vai traduzir todas as situações que você usa o verbo fazer em português com o do. Você vai usar o make, que hoje não está aqui na minha lista de verbos. Você vai usar o do ou o make, porque nós temos dois verbos fazer para o inglês. Então, você vai precisar conhecer as collocations com o verbo do, collocations com o verbo make, para você usar corretamente. Vou dar uns exemplos aqui para vocês agora, tá? Você vai usar o do com homework, do your homework, business, do business, que é fazer negócios, do a favor, que é fazer um favor, do research, que é fazer pesquisa, do yoga, que é fazer yoga, e assim por diante. Você vai ter que consultar em um dicionário de collocations ou simplesmente ir lá no Google e colocar lá collocations com o verbo do e vai aparecer para vocês um monte de combinações com o verbo do. E vocês precisam aprender, porque não é tão simples assim, pegar e passar do português direto para o inglês.
tá certo? A nossa língua portuguesa ela é mais flexível, a gente usa um verbo só para todas essas situações, e em inglês não. Então você precisa conhecer essas collocations, é muito importante. Não tem collocation só com o verbo do e make, tem com o verbo take, tem com vários verbos, e é importante saber. Então tá, então agora vamos para o nosso último verbo, que é o verbo say, que é irregular, passado é said, particípio passado é said, terceira pessoa do simple present he, she, it é says, e o gerúndio é saying, né, com o ing. O verbo say é o verbo dizer. Você usa o verbo say numa sentença comum, como por exemplo, você pode perguntar: Sorry, what did you say? Desculpa, o que você disse? Quando você não entende, né, o que a outra pessoa disse, certo? Sorry, what did you say? Outro exemplo. Children find it difficult to say long words. Crianças acham difícil de dizer palavras longas. Por exemplo, tomorrow, uma palavra longa, né? Children find it difficult to say the word tomorrow. Então, o verbo say, você pode usar numa sentença comum do dia a dia, mas você também usa para o discurso indireto, quando você fala she said, ela disse. Ou você abre aspas e fala exatamente o que ela disse, você abriu aspas, ou não. Ou você fala she said she didn't like coffee, por exemplo. She said that she didn't like coffee. Pode das duas formas, com o that e sem o that? Pode. Se quiser omitir o that no discurso direto, não tem problema. Só não esqueça de mudar o tempo verbal no discurso indireto. She said that she didn't like coffee. Ela disse que ela não gostava de café. Discurso indireto. Ainda falando de discurso indireto, quando você for mencionar a pessoa para quem alguém disse algo, por exemplo, she said to me that she didn't like coffee. Ela disse para mim que ela não gostava de café. She said to me. Não pode falar she said me. Ela me disse. Não, ela disse para mim. Sempre quando você reporta com o verbo say e for mencionar a pessoa, coloque o to. She said to him. She said to them. She said to me. É assim que a gente faz quando a gente reporta com o verbo say. Por favor, agora eu vou fazer uma parte aqui muito importante. Quando você quiser saber o significado de uma palavra em inglês, nunca fale, teacher, how can I say tchau in English? How can I say tchau in English? Não pode falar isso, isso é uma tradução do português para o inglês ao pé da letra. Quando você quer saber como dizer uma palavra em inglês, você chega para o seu teacher e fala, teacher, how do I say tchau in English? You say bye bye, tá? Então, é bye bye, você fala bye bye. Então, pessoal, por favor, não falem mais how can I say porta in English. Please, não pode, é muito feio. How do I say porta in English? How can I say é quando você quer expressar alguma coisa para alguém, não sabe como falar, vai ofender aquela pessoa, vai deixar aquela pessoa muito chateada e você fala assim: How can I tell you that? How can I express myself? How can I say to you that? Entendeu? Como é que eu vou poder falar isso para você? Como é que eu vou conseguir falar isso para você? Ou seja, você vai ofender a pessoa, você vai dar uma má notícia para a pessoa, você vai chocar a pessoa, tá? Agora, para saber o significado de uma palavra em inglês que você não sabe, sabe em português, mas não sabe em inglês, please, fale. How do I say? A palavra que você quer in English, teacher. Thank you. Precisava falar isso para vocês, pessoal, porque olha, 99,9% dos alunos falam isso em sala de aula e eu não me canso de dizer, não fale isso, não pode. É how do I say, please. Então é isso, pessoal, esses verbos são super importantes para vocês. Vocês hoje aprenderam aqui como usá-los de várias maneiras, preposições que vocês usam com eles, todas as formas dele, presente, passado, particípio, gerúndio. É super importante porque você pode expandir a sua comunicação em inglês. É assim que você faz, é assim que você fala mais.
você brinca com as palavras. Espero ter ajudado, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo. Bye, bye!